Boa noite. Entrei. Magnífico. A minha cápsula espacial estava entrando errado na atmosfera e ia me queimar todo. Adorei essa. Foi Adorei boa. essa da capa Bem espacial. avançada, né? Muito bem, muito bem. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa reunião doutrinária da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E esse é o momento da nossa divulgação doutrinária. O nosso convidado de hoje é um grande amigo de um longo tempo. Só não vou falar quanto tempo, mas é bom tempo. Que nós somos amigos, temos um tríplice laço que nos une, Esperanto, Espiritismo e Evangelho. E isso traz para nós muita alegria de viver. E o nosso Afonso Soares, durante muito tempo foi diretor do Departamento Esperanto da Federação Espírita Brasileira e, através do Esperanto, fez amigos pelo mundo inteiro. Incentivou o ensino, o aprendizado do Esperanto à nossa querida Dona Ivone Pereira e, através do Esperanto, Dona Ivone também fez amizades por muitos países, trocando correspondências. Então, para nós, Afonso, é um motivo de muita alegria tê-lo conosco, tá? Para mim também. Muito Igualmente, obrigado. velho. Muito obrigado. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Dia Nacional do Espiritismo, desde o ano de 2022, através de uma lei promulgada pelo Congresso Nacional. Ela é um dia onde se lembra que a doutrina espírita é a terceira maior força religiosa, também religiosa, no país. Então, temos uma representatividade, saímos de uma invisibilidade para ter o 18 de abril, comemorado hoje por várias instituições espíritas espalhadas pelo país e pelo mundo. Foi o dia do lançamento, 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos, pelo querido professor Allan Kardec, na Galeria Dentu, em Paris. Daí não houve mais nada que impedisse que a terceira revelação seguisse se desdobrando em favor dos homens. Vamos então fazer a leitura da nossa página inicial, lembrando sempre, por favor, para que mantenham os microfones fechados. Marilene, por favor, passa o fundo, fecha, por favor. Muito obrigado, obrigado. Vamos, então, ler a página de abertura do livro Mais Luz, Francisco de Xavier e o Médium, Batuíra é o Espírito. A lição 67 se intitula Mais União. O nosso esforço maior em serviço não será tanto aquele de conquistar valores e recursos novos, mas sim o de manter o espírito da realização perante os objetivos a serem alcançados. Temos coragem e continuemos trabalhando e servindo. A senha, indiscutivelmente, para o acesso às realizações crescentes que demandamos será união por dentro, integração do grupo na mesma força de ideal e serviço. Humanizados uns aos outros, mãos e corações entrelaçados na edificação, venceremos as convulsões externas, por piores sejam. Vamos à prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, nesse dia tão especial e caro para todos nós, 18 de abril, agradecemos a oportunidade dessa reunião virtual. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe o teu servo, que com tanto carinho falará para nós. Abençoa, Senhor, a sua fala, para que possamos entender um pouco mais dessas lições firmes e seguras que a doutrina espírita, em amplos aspectos, tem a nos ensinar. Se conosco, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. O nosso convidado, então, como eu já disse, o nosso companheiro Afonso Soares, está com a palavra até 19h50. Afonso, muito obrigado desde já, a palavra está com você. Abra o som, Afonso, por favor. Pronto. Ótimo. Eu que agradeço, Hélio, a oportunidade de estar junto com você e com toda essa equipe aí de trabalhadores da Casa de Batuíra. Então, meus prezados irmãos, irmãos em Deus, irmãos na fé espírita, nós começamos também na esteira do Hélio, pedindo aos guias espirituais a indispensável ajuda para uma apresentação digna da instituição que, mais uma vez, nos acolhe e nos oferece a oportunidade de serviço na seara de redenção, que é a doutrina espírita. Nós nos sentimos também muito honrados pelo convite para ocupar a tribuna virtual da Casa de Batuíra. E também muito agradecido ao estimado amigo e irmão Hélio e aos demais diretores e trabalhadores da Casa de Batuíra. Há alguns dias, nós pudemos tratar de um tema bem próximo do que será hoje objeto de estudo em nossa casa. Foi em 1º de abril, agora passado, no espaço virtual da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, isto é, na sede histórica, não é? Lá na Avenida Passos. Naquela data, do 1º de abril, era o dia seguinte ao evento, né? Mas a data a ser comemorada era 31 de março, porque foi em 31 de março de 1897 que a Federação Espírita Brasileira fundou a sua livraria. Então, falamos lá sobre esse acontecimento tão marcante. Então, o foco era o livro. O livro era a essência, né? O núcleo daquele trabalho que lá fizemos. E hoje o foco permanece, mas agora motivado pela significativa data de 18 de abril. Hélio já fez algumas considerações sobre a data e nós vamos também na mesma esteira dele. O foco hoje permanece, né, mas motivado por uma data, que é a data de hoje, 18 de abril, uma data marcada por algumas efemérides ligadas ao livro. Nós vamos, então, de início, percorrer essas efemérides. O 18 de abril, entre outros eventos, é o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa escolha foi inspirada no fato de que, nessa mesma data, nasceu o consagrado escritor Monteiro Lobato, brasileiro. Chamava-se José Bento Monteiro Lobato. Nasceu em São Paulo em 1898 e desencarnou em Taubaté em 1948. A obra mais popular de Monteiro Lobato, a mais conhecida, é justamente a que ele destinou à infância. Por isso, o Dia Nacional do Livro Infantil é a data do nascimento do nosso querido Monteiro Lobato. Digo querido porque Monteiro Lobato acompanhou toda a minha infância. Eu li toda a literatura infantil que ele deixou e aprendi muito, porque não era uma literatura que exclusivamente procurava entreter, distrair, não. Era uma literatura, embora destinada à infância, mas toda ela impregnada de conhecimentos indispensáveis à criatura. Daí porque se pode dizer que a literatura infantil de Monteiro Lobato era para crianças de 8 a 80. Aprendi ali muito sobre mitologia romana, mitologia grega,
aprendi muita coisa com o Monteiro Lobato, naquele cenário encantador, não é? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquelas personagens tão caras à nossa lembrança, Narizinho, Pedrinho, Emília, o Visconde de Sabugosa, aquele porquinho Rabicó, né? Até um rinoceronte existia naquele cenário, né? Criado por Monteiro Lobato. Agora, o livro infantil, ele também tem o seu Dia Internacional, que ocorre em 2 de abril, que é a data do nascimento de um outro gigante da literatura para crianças, que foi o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que nasceu em 1805 na cidade de Odense e desencarnou em 1875 em Copenhague, na Dinamarca. E, embora não sendo efeméride de abril, já que estamos falando de livro, nós vamos fazer aqui o registro do Dia Nacional do Livro, que é comemorado em 29 de outubro. E por quê? Porque é a data em que também foi fundada a Biblioteca Nacional Brasileira, a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia, que o Brasil era então, em 1810. É aquela célebre viagem, né, de Dom João VI com toda a corte, né, fugindo de Portugal por causa das escaramuças dos franceses, né, durante um movimento de guerra. E aqui, meus amigos, depois de considerar essas efemérides e deixando a principal mais para adiante, nós vamos abrir um pequeno espaço para uma sugestiva coincidência. O dia 18 de abril também assinala, pelo menos entre nós, o Dia do Amigo. E por que é sugestiva essa coincidência de o Dia do Amigo ser em 18 de abril, o Dia Nacional do Espiritismo ser em 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil em 18 de abril? Ela é sugestiva porque o livro ele pode ser considerado um amigo, uma companhia portadora de benefícios, tanto para a alma quanto para o corpo. Se levarmos em conta este fato cientificamente comprovado de que os estados de espírito gerados no terreno emocional, eles inevitavelmente repercutem com maior ou menor intensidade no campo da saúde corporal. O Espírito Emmanuel chega mesmo a afirmar, numa de suas obras, de que não conseguimos nos lembrar que a raiz, o núcleo, né, a origem da maioria das doenças é justamente essa parte, esse terreno interior do ser humano, terreno das emoções, né? Então, isso é muito importante a gente evocar. O livro, entretanto, aqui fomos obrigados a fazer essa ressalva. Falamos no Dia do Amigo, falamos no livro, que é um amigo, uma companhia, consola, instrui, orienta, né? O livro, entretanto, se ele é neutro, de um ponto de vista da sua forma, da sua apresentação gráfica, da sua confecção, ele não é neutro, todavia, do ponto de vista do seu conteúdo. Essa é outra verdade também muito importante da gente considerar. E, nesse particular, o livro, nessas condições, né, a forma, a apresentação gráfica, a sua confecção, se é luxuoso ou não, se tem capa bonita ou não, essa é a parte neutra, né, do livro. Nesse particular, ele se assemelha a outros instrumentos de comunicação postos a serviço do ser humano, desde lá da mais remota antiguidade até hoje, com as expressões, as formas, não é?
bastante avançadas tecnologicamente dessa ferramenta que serve para nós mergulharmos e colhermos ali o que queremos e o que ele contém. São neutros nesse particular, portanto, ou por exemplo, o dom da palavra. A palavra é neutra. A palavra não é boa nem má. A palavra é neutra. Quem dá esse caráter à palavra é o ser humano que a utiliza. O dom da escrita também. Os idiomas, incluindo isso aqui, o nosso amado Esperanto, são neutros. Aliás, Zamenhof, o criador do Esperanto, enfatizou isso, neutro, desse ponto de vista que ele não pertence a nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma corrente política, filosófica. Ele é absolutamente neutro desse ponto de vista. Como são a palavra, a escrita, até mesmo, isso é um argumento muito interessante, que às vezes corre entre nós, até mesmo o dinheiro é neutro, completamente neutro. Serve para um lado como serve para o outro, dependendo do seu possuidor, né? Do seu usuário. Agora, todos esses instrumentos, essas ferramentas que a humanidade dispõe para se comunicar, em princípio, devem estar a serviço do bem, do amor, da fraternidade, das artes, da cultura, da ciência. E aí temos o quê? Temos o bom livro. O livro que educa, o livro que orienta, o livro que consola, né? O livro que aponta caminhos seguros e retos para o ser humano. Mas, como dissemos, também podem veicular o livro e as outras faculdades de comunicação, também podem veicular o mal, o ódio, a crueldade, o preconceito, a injustiça, se aqueles que os concebem, né, que os criam, apontam para uma direção oposta à lei de Deus. Aí nós estamos nesse terreno filosófico do bem e do mal. Os espíritos dizem, o bem é tudo aquilo que está em harmonia com a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que se opõe, que se afasta da lei de Deus. Então, se os autores não cuidam da elevação do próprio caráter, da melhoria dos seus sentimentos, e que se dedicam, por terem sempre talento para isso, esses escritores fazem um desserviço ao progresso próprio e ao progresso da humanidade ou daquelas sociedades que os leem. Numa palavra, se eles não se esforçam por ajustá-lo ao traçado divino. E não somente os autores, os leitores também, porque nós somos atraídos por aquilo que nos instiga, né? Que nos excita. E a gente vai buscar nessas más fontes o mau conselho, a má orientação. Então, nesse sentido, nós podemos conceber o mau livro, cujo conteúdo afasta a criatura do caminho reto indicado pela lei divina ou lei natural. Essa ressalva é interessante. Assim, vemos que há conquistas na humanidade que são consideradas, e são mesmo, neutras, mas dependendo do uso que dela fizerem, elas podem pender para um lado bom, útil, em harmonia com a lei divina, ou um lado mau, inútil, nocivo, né? Mau conselheiro, condutor daquele que se inebria, né, na literatura que ele apresenta, com o mal, com o erro, né, com os maus caminhos, né, as más direções. Nesse caso, o livro já não será um amigo, mas sim, como dissemos, um mau conselheiro, impelindo, arrastando, conduzindo o ser humano para estados de alma distantes da lei de Deus, para práticas contrárias à caridade, à justiça, numa palavra, contrárias à virtude. Nesse ponto de nossa palestra, de nossos apontamentos, nos lembramos do
o espírito Camilo Castelo Branco, que se suicidou, ditou aquele livro portentoso a Dona Ivone Pereira, Memória de um Suicida. E lá ele, então, recebeu aulas a respeito do uso da literatura para o bem, para o alto, para enaltecer, exaltar o Criador de todas as coisas. Porque a literatura que ele deixou deixava muito a desejar desse ponto de vista de orientar, conduzir o homem, os seus leitores, a esse caminho reto. Agora, para nós, e o Hélio já tocou nesse ponto, que é um ponto alto, né, da nossa palavra, para nós, os que ingressamos na fé espírita, o 18 de abril é uma data significativa por excelência. Por quê? Porque nela, no ano de 1857, surgia para a humanidade, na cidade de Paris, um livro de caráter especialíssimo, que dava início à concretização de uma promessa feita pelo Cristo de Deus quando passou por aqui, e como está registrado no Evangelho segundo o apóstolo João, no seu capítulo 14, que nós vamos tomar a liberdade de transcrever uma parte, né? Justamente a parte que está evocada por Allan Kardec no seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, então, Jesus se expressava como registrou João, o apóstolo, o evangelista também. Disse, então, o Divino Mestre, naquele momento: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, esse livro, que surgiu em 1857, que é o primeiro livro da codificação espírita, primeiro livro escrito sob a condução do codificador Allan Kardec, esse livro daria início justamente à concretização dessa promessa do Cristo. E o Livro dos Espíritos, como é intitulado, por ele começava a surgir, então, a terceira revelação da lei de Deus, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, que, como afirma o codificador Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, falando do Consolador prometido por Jesus, identificando-o com o advento da doutrina dos Espíritos no mundo, o Consolador, o Espiritismo, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso é muito significativo, o que diz Allan Kardec, sempre inspirado justamente por esse espírito de verdade que presidiu e preside, né, ao advento dessa doutrina, que é uma doutrina progressiva. Nada cessou com relação à doutrina espírita. Ela é evolutiva, ela é progressista. Então, ela vai se enriquecendo mais e mais à medida que nós, a humanidade terrena, nos tornarmos dignos
de mais um conjunto de revelações. Então, o Espiritismo, ele realiza o que diz o Consolador, na palavra de João, o conhecimento das coisas. A doutrina espírita, ela nos traz conhecimentos que não podíamos conceber ou receber no tempo em que Jesus passou por aqui. Era necessário o desenvolvimento geral, principalmente no intelecto, nos sentimentos, né? Para que nós pudéssemos entender, na ciência também, pudéssemos entender as suas revelações. E uma das revelações principais é justamente a existência desse mundo espiritual, de onde vimos para reencarnar no planeta e para onde vamos voltar assim que cessar o tempo da nossa vida física. E com isso nós aprendemos com os espíritos exatamente isso, que são as grandes questões da filosofia. De onde vimos? E sabemos de onde vimos, com a doutrina. Para onde vamos? Também sabemos claramente. Por que estamos na Terra? Porque o nosso estado moral, intelectual, é compatível com o planeta da natureza em que vivemos, o planeta Terra, ainda de expiação de provas. Então, amigos e amigas, no rastro luminoso de O Livro dos Espíritos, o que inaugurou a concretização da promessa de Jesus sobre enviar, em nome de Deus, o Consolador prometido, nesse rastro luminoso do Livro dos Espíritos, outros surgiriam pela ação verdadeiramente apostólica, sacrificial de Allan Kardec, sempre inspirado, conduzido e protegido pelo Espírito de verdade. O Consolador, então, se expandiria nas fecundas revelações e orientações dos outros livros que formariam a codificação, ou como muitos gostam de designar, o Pentateuco kardeciano, que são 5 obras, né? O Consolador, então, se expandiria nessas fecundas revelações e orientações do Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em seguida o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, e, por último, a Gênese. Eles todos dariam forma e conteúdo à chamada codificação espírita, a legítima base, o legítimo fundamento da terceira revelação da lei de Deus entre nós. Assentada essa base, e realmente nós temos aí a base, né? O edifício doutrinário, a base dele são esses livros de Allan Kardec. É o fundamento. Não podemos nos afastar dele se queremos realmente conhecer e praticar a doutrina dos espíritos. Não existe espiritismo sem que nós estejamos assentados no conhecimento e na prática do conteúdo do Pentateuco kardeciano. Então, assentada essa base, outras obras, outros autores trariam a sua contribuição para que se ampliasse, crescesse, se alargasse o edifício doutrinário do Espiritismo. Esses autores, então, viriam e enriqueceriam a construção com os detalhes luminosos inspirados pelos grandes reveladores do mundo espiritual. Então, o que acontece em seguida à base, né, que já estava assentada? Surgem as chamadas obras subsidiárias, concebidas pelos eminentes colaboradores de Allan Kardec. Brilhante equipe de trabalhadores, de missionários, cujos nomes mais representativos nós aqui recordamos, embora haja muitos outros. Então, nós nos lembramos de Leon Denis, um discípulo mais, assim, vamos dizer, categorizado, né, de Allan Kardec. Dizem até que se Kardec não pudesse se dedicar ou mergulhar nessa obra desde que era dele,
Leon Denis seria o substituto qualificado para isso. Temos também Gabriel Delane, na parte da ciência espírita, né? O Camille Flammarion, que voltou o seu olhar com mais profundidade para as instâncias siderais na astronomia. Temos também Alexandre Aksakov, também um cientista russo, que se dedicou ao estudo da mediunidade e, no seu tempo, rebateu todas as teorias absurdas por contrárias à verdade. E, finalmente, um também muito rico em experiências e conhecimentos, Ernesto Bozano, cuja obra também é uma obra portentosa. E Ernesto Bozano tinha tal autoridade na Itália, era no tempo do ditador, né, Benito Mussolini. O Ernesto Bozano teve a permissão dele para continuar os seus estudos, porque a sua grandeza, né, a sua autoridade moral, científica, intelectual, era tamanha que não se podia opor nada ao que ele estava construindo, estudando e publicando. No fim do século XIX, meus irmãos, início do século XX, num recanto humilde do interior brasileiro, as gloriosas falanges de Ismael, o anjo do Senhor, como é conhecido, o guia espiritual da terra do Cruzeiro do Sul, essas falanges se movimentam em razão de um acontecimento decisivo para a difusão do Consolador no seio da humanidade. O Divino Mestre já havia decidido fosse a árvore do Evangelho transplantada da Palestina para o Brasil. Um acontecimento marcante. Então, eminentes trabalhadores espirituais, servos do Cristo, já reencarnados no início do século XIX, aprestam-se para a construção, a condução e a proteção dessa nova fase do Brasil como o que recebeu o transplante da árvore do Evangelho. E trazendo no coração esses luminares, do ponto de vista de conhecimento e de moral, trazendo no coração aquele altíssimo desígnio confiado a Ismael de cristianizar toda a humanidade. E nisso se resume o programa de Ismael, a cristianização de toda a humanidade, independentemente de rótulos religiosos. Ismael está no livro Voltei, do irmão Jacó, recebido pelo Chico. O programa de Ismael é cristianizar a terra inteira e não desprezar a contribuição daquelas organizações, daquelas correntes religiosas que muitas se opõem mesmo ao Consolador prometido. Mas Ismael paira por cima disso, porque vê em todos aderentes ao programa do Cristo, do Evangelho, vê em todos talentos e princípios de material aproveitável para esse trabalho de cristianização da humanidade. Então, renascem, né, na Terra, no princípio do século XIX, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Antônio Saião, Dias da Cruz, entre outros. Preparava-se, então, já no início do século XX, a descida ao cenário terreno de um instrumento também decisivo para a veiculação da doutrina através do livro. Se ele estivesse encarnado, ele reagiria com a humildade que sempre o caracterizou. Não, eu não sou nada disso, mas ele já está desencarnado. Então, a gente fica mais livre, né, para falar. Então, desse instrumento, que viria no início do século XX, se serviria uma legião de espíritos ávidos de contribuir para a semeadura da luz, do bem, do amor, da fraternidade, da humildade, da caridade
através desse instrumento portador de faculdades mediúnicas capazes de intermediar imensa diversidade de obras em nome do Consolador prometido. Uma mediunidade que muitos no nosso movimento chegam a classificar como assombrosa. É então que em 2 de abril nasce, 2 de abril de 1910, nessa então modestíssima cidade de Pedro Leopoldo, no interior do estado de Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, cujas atividades na recepção do livro espírita seriam orientadas por seu guia espiritual, o venerando espírito Emmanuel, autor de obras marcantes, como Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, romances de fôlego, com 600, 700 páginas, e num estilo literário invejável. E Emmanuel, então, orienta o Chico, e ele próprio ditando obras. Uma ligeira digressão, enquanto temos um pouquinho de tempo, exatamente sobre esse Paulo Estevão. Quem lê Paulo Estevão vê que Emmanuel, ele segue o desenvolvimento, ele apresenta o desenvolvimento, a parte cronologicamente, os acontecimentos, mais ou menos de acordo, até enriquecendo mais, esse livro do Novo Testamento, Os Atos dos Apóstolos. E depois, os Atos dos Apóstolos, eles param de determinado momento, é quando Lucas se afasta de Paulo por necessidade, não por afastamento, por incompatibilidade entre eles, não, se afastaram porque havia necessidade. Lucas era médico também e precisava de viajar. Então, o livro é interrompido, Atos dos Apóstolos. Emmanuel, então, dá continuidade e nos leva até o sacrifício de Paulo de Tarso, naquela famosa Via Áquia, né? Levado por aqueles esbirros, né? De tigelinos, que era o lugar-tenente do imperador Nero, crudelíssimo. Né? Então, Emmanuel vai além. A nosso ver, isso significa que esse livro ele vai pertencer um dia a esses livros do Novo Testamento, porque ali está uma revelação de um espírito, de um cristão incomparável como Emmanuel, e certamente ele teve permissão para fazer isso, e um dia a humanidade já mais redimida, já mais inclinada a essas verdades, vai reconhecer. E um fato, meus irmãos, já estamos finalizando, um fato muito significativo se dá na juventude desse humilde médium de Pedro Leopoldo, o Chico Xavier, quando ele frequentava a residência, lá pelos idos de 1920, quando ele frequentava a residência de um casal dedicado extremamente ao serviço da doutrina, um casal que muito protegeu o Chico, que muito o orientou nessa fase inicial de sua bela trajetória a serviço da difusão do Consolador prometido. Chamavam-se José Hermínio Perácio e Carmen Pena Perácio. Era um casal. Chico frequentava muito a casa deles, onde havia sessões também, mas a maioria das sessões era no Centro Espírita Luiz Gonzaga, a que o Chico muito se refere, né, nos seus relatos sobre a sua própria vida. Então, o Chico fazia exercícios mediúnicos. Era muito jovem, estava em começo, e os médiuns que estão dedicados à psicografia sabem muito bem disso, que o começo sempre é assim, exercícios, para se tornar maleável à ação dos espíritos e para se estabelecer aquela célebre, porque dita por Kardec, afinidade fluídica, condição sine qua para uma recepção mediúnica de qualidade. Chico, então, fazia exercícios mediúnicos sob a orientação do casal e do seu guia espiritual, Emmanuel, desde 1927. Em 18 de janeiro de 1929, durante uma sessão
no Centro Espírita Luiz Gonzaga, aliás, fundado pelo próprio casal Perácio. Dona Carmen, que era uma médium, como se classifica no livro dos médiuns, positiva, ela vê que do teto choviam livros sobre a cabeça do Chico e sobre todo o grupo que estava ali reunido. O tempo passa, os espíritos trabalham, estamos em 1927, em 29, e a partir de 1931, alguns poetas desencarnados que viveram em Portugal e no Brasil começam a ditar poemas ao Chico, que, por sua vez, sob a condução do casal Perácio, os envia a Manuel Quintão, um dos diretores na época da Federação Espírita Brasileira, que também era poeta e escritor, membro da Academia Carioca de Letras. Estabelece-se, então, um forte e indestrutível laço entre o Chico e a Federação. Então, os espíritos se aproximam, meus irmãos, isso parece irreal, mas o Augusto dos Anjos, esse grande poeta brasileiro, que tem uma produção pequena, mas bastante expressiva, o livro parece que, se a memória não nos falha, uma coisa assim. Então, o Augusto dos Anjos se aproximava do Chico, que estava trabalhando em plantação de alho na terra, voltado para aquilo. Não pode existir ocupação mais humilde e bonita, né? E o Augusto dos Anjos insistindo que ele ouvisse, que ele escrevesse, porque os espíritos sabiam, sentiam, tinham sido informados da existência desse instrumento ímpar, né? Único, incomparável, para a veiculação de mensagens espirituais. O fruto desse contato tão feliz e tão inspirado, né, seria o aparecimento em julho de 1932 da monumental obra Parnaso de Além Túmulo, um livro também que marcou a época por tudo, pela semeadura e pelo o choque intelectual nos círculos mais literários, nos círculos dos escritores. Então, esse Parnaso inauguraria a fecunda produção do médium destinada a sustentar os princípios do espiritismo cristão no Brasil. Dissemos monumental, mas do ponto de vista da forma, a primeira edição do Parnaso, que nós temos aqui, conseguimos numa livraria, era fininha, não passava de 140 e poucas páginas. Era assinada por apenas 14 poetas desencarnados, 4 portugueses e 10 brasileiros. Agora, monumental, sim, pelo significado dela. Tá? Inaugurava-se aqui uma nova fase, né, da evolução do próprio país, com a presença do Chico e dos espíritos. E daí em diante, os livros psicografados efetivamente choveram sobre o Chico, como viu Dona Carmen Pena Perácio, lá em 1929, derramando-se inicialmente sobre a sociedade brasileira, para depois, então, se estenderem, pouco a pouco, a outras terras, em traduções primorosas em diversos idiomas. No rastro luminoso do Chico, outros médiuns com a especialidade literária, porque a literatura na mediunidade é uma especialidade, como muitas outras atividades mediúnicas. Mas os médiuns que podem e conseguem receber literatura de alta qualidade, reproduzindo tanto o estilo quanto a temática, né, dos escritores, são raros. Aqui tivemos o Chico, tivemos o Ivone Pereira, temos o Divaldo Franco, América Delgado e mais outros. Então, uma especialidade. Então, outros médiuns com essa especialidade literária surgiram, mais livros se materializaram no plano físico entre nós, vindos das regiões espirituais, aumentando a nossa responsabilidade diante do anúncio do espírito do escritor Humberto de Campos, de que ao Brasil seria destinada a missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E é em razão disso, aí vamos voltar ao tema que foi iniciado pelo Hélio. Hoje se chama spoiler, não é, Hélio? Spoiler. E é em razão disso
de todos esses benefícios trazidos à sociedade pelas consequências da prática dos princípios da doutrina espírita, favorecida pelo mundo espiritual aqui, pela presença do Chico e de outros médios, é em razão disso que o Congresso Nacional Brasileiro, através da Lei 14.354, de 31 de maio de 2022, sancionada pela Presidência da República, decretou seja a data de 18 de abril celebrada como o Dia Nacional do Espiritismo. Então, meus irmãos, era o que podíamos ter trazido para vocês, para nosso deleite aqui, primeiro meu, como eu preciso de tudo isso, mas é para que nós valorizemos o mais possível esse conjunto de conhecimentos e revelações que tendem mesmo a nos libertar das nossas mazelas, né, das nossas misérias, e inclinar-nos para a prática da doutrina de Jesus. Muito obrigado, amigos. Nós que agradecemos, Afonso, pela palestra que você trouxe para nós, pelos estudos, reflexões, e já fica o convite para um retorno, para você nos falar sobre o Espiritismo no mundo através do Esperanto, falar da contribuição valiosa que o Esperanto deu e dá na divulgação doutrinária, citando aqueles casos que você, inclusive, testemunhou lá do nosso amigo na República Tcheca, o Presmer, e outros tantos que você conhece muito bem. Muito obrigado, viu, Afonso? A gente vai agendar o seu retorno para falar sobre a divulgação doutrinária da doutrina espírita via Esperanto. E também aproveito, não é do meu feitio fazer isso, aproveito para agradecer também ao espírito que muito nos ajuda nos estudos, em especial quando eu estou no Rio Grande do Sul, Francisco Valdomiro Lorenz, que nos ajuda muito quando o assunto é a divulgação doutrinária de maneira escorreita, pura, como a doutrina é, e como nós, expositores, devemos fazer. A ele também a nossa gratidão. Muito obrigado, Afonso. Eu convido você e os irmãos e as irmãs para nos acompanhar agora no nosso momento da visualização terapêutica e da irradiação. Vamos então, com os olhos fechados, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo força e saúde, reequilíbrio, paz de espírito. Os passistas iniciam seu trabalho. E os fluidos afetivos de um remédio vão visitando as nossas células perispirituais e físicas, trazendo para nós a paz do Divino Mestre Jesus, com um fluido de saúde, renovando a nossa esperança. Nos é oferecida a água magnetizada. E juntos agora vamos à nossa irradiação. Senhor Jesus, meigo Rabi, rogamos, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra. Imploramos em favor daqueles que estão em nosso pensamento nesse momento. Pedimos pelos irmãos e pelas irmãs participantes dessa reunião virtual. Rogamos também, Senhor Jesus, em favor dos que choram, dos que sofrem, dos que imploram socorro e ajuda. E tudo isso nós pedimos, Senhor, em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrando de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente, mais uma vez, ao querido Afonso, amigo do nosso coração, e da Casa de Batuíra, por ter disponibilizado esses momentos preciosos da existência para dividir conosco de forma tão carinhosa sua fala dessa noite tão importante, tão cara para todos nós. Agradecemos aos irmãos e às irmãs que estão conosco. Convidamos para amanhã, às 15 horas, estarmos juntos no nosso momento de oração. E lembramos que continuamos com a campanha em favor do leite das 100 crianças que são atendidas em nossa casa. Quem quiser e puder, pode nos ajudar presencialmente, levando leite integral líquido ou em pó, ou fazendo alguma doação através do nosso Pix. A todos o nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe abundantemente. Afonso, muito obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Eu que agradeço a todos. Paz e luz para todos. Paz e luz.